Só Jesus. Aleluia, Jesus. Isso aqui mesmo. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Como está o áudio aí? Conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem ou não? Isso, pontualmente pontual, aleluia. Conseguem me ouvir bem, meus irmãos? Cadê os meus irmãos do Facebook, do canal do YouTube e do Instagram? Digam glória a Jesus. Digam eis-me aqui. Caneta tá aqui? Papel. Ontem nós falamos sobre a livre graça, considerada por muitos hipergraça. Acabei de responder um rapaz aqui no último vídeo que a equipe postou. Ele fez uma exegese de um versículo em Romanos capítulo 5 sobre a suficiência da graça de Deus. O que poderia, ele reconhece ainda bem, ser chamado de hipergraça. Não é? Isso aí, irmã Ingrid tá acelerada. Ele só esqueceu de ler o capítulo 6. Aí eu lembrei para ele o que é que diz Romanos capítulo 6. Porque eles gostam muito do versículo isolado de Romanos 5. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Envia aí, por favor. Tem um aviãozinho aí, esse direct. Envia aí, por favor, para quantas pessoas você puder. Essa live de hoje é muito profunda. Para mim é mais importante do que a de ontem. E os soldados precisam continuar. Galego, nem vai continuar aí, né, Galego? Os soldados precisam continuar apostos. Bora tentar conseguir aí chegar pelo menos a 2.000 pessoas. Vocês conseguem me ajudar? Se essas 1.600 pessoas me ajudarem, a gente chega a 3.000. Se não, bora me ajudar aí a chegar a 2.000 pessoas. Podem compartilhar, por favor, soldado? Pode compartilhar aí, soldado? Bora lá? Hoje eu vou falar sobre a superficialidade da teologia coach. Eita! Viu mesmo, galego? Hoje nós vamos falar sobre a superficialidade da teologia coach. Consegue me ajudar, gente? Deixa eu ver se os números estão subindo aí. Não, não estão subindo. Já tem gente que parece que começou a ser ofendido porque eu falei que a teologia coach é superficial. Bora subir esse número aí, por favor. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, eu vou te dar aí mais 1 minuto para você me ajudar. Copia esse link e compartilha. Hoje é dia de culto em muitas igrejas. A própria Luana está na igreja. Acabei de pregar e vim correndo para cá. A Luana continuou lá com os irmãos. Vai, galego. Compartilha aí, galego. 10:05, hein? Eu começo a nossa aula. Tenha misericórdia de nós, Jesus. A irmã disse que enviou para 450. Por isso que a gente chegou em 2071. Oh, aleluia. Chegamos. Mandou, né, galera? Tá. Deixa
Tirar os comentários aqui. Ok, tudo ok com áudio. Aleluia. A superficialidade da teologia coach. Porque eles falam de Deus, né? E falou de Deus, fez teologia, né? Há muitos tipos de teólogos. A diferença é a gente que tem que fazer e perceber. Sua teologia é ruim ou boa? Você é um mau teólogo ou um bom teólogo? Eu acho que foi John Packer que disse isso, que todo mundo é teólogo, que todo mundo fala de Deus. Falou de Deus, fez teologia. Agora a gente tem que saber se essa teologia é boa, é bíblica, se coaduna com as escrituras sagradas. O que é a teologia coach, gente? Em muitos pontos, ela se assemelha à teologia da prosperidade. Como também a teologia da hipergraça. Mas tem algumas diferenças importantes. Enquanto a hipergraça tem como foco fazer com que as pessoas não se sintam pressionadas pelos imperativos, pelas ordens do Novo Testamento, pregações de Jesus, principalmente das cartas, ok? E pela importância de uma vida que imite Jesus, essa teologia chamada coach, ela infla o ego dos seus ouvintes e dos seus adeptos. A teologia coach consiste em um acúmulo de frases. Você sabe disso. Frases de efeito que todo pregador tem. Porém, essa teologia coach, ela acumula. Essa é a sua maior identidade dentro de uma pregação para chamar a atenção do público ouvinte. Então, frases de efeito, não exposições bíblicas. E quando eu falo de teologia coach aqui, eu não estou falando do coach profissional que consegue ajudar os microempreendedores, os novos investidores, que consegue fazer uma empresa melhorar ajudando os funcionários. Eu estou falando aqui daqueles que assumem o púlpito como pregadores. Assumem o púlpito como ministros de Deus e tiram o evangelho e substituem o evangelho pelo coach. E aí ele é considerado um pastor e um pregador, coisa que não é. Essa teologia consiste em um acúmulo de frases que enfatizam o homem, coloca Deus em segundo ou terceiro plano, enfatiza performance, bem-estar, ok? Que isso, nós sabemos, não estão erradas em si mesmas? É claro que não. É claro que não. Mas se isso é o centro, aí sim está a perdição. Eu vou provar para vocês aqui a superficialidade dessas mensagens. Eu vou provar para vocês a superficialidade dessas pregações. Tem uns pontos aqui que eu vou tendo que marcar aqui no meu esboço, ok? Nessa teologia coach, o grande problema da humanidade não é o pecado. Você vai lembrar agora. São os bloqueios, a falta de códigos e uma série de outras respostas prontas, sempre respostas prontas para questões complexas. E como combatê-las? Tirar isso de nossos púlpitos para que o verdadeiro evangelho seja pregado, compreendendo as verdades bíblicas.
colocando Jesus como modelo máximo do que significa ser cristão. Quando a gente olha para a vida de Jesus e para a vida dos apóstolos, a gente não vê essas vidas conduzidas por performance, bem-estar ou qualquer coisa do gênero, mas vidas conduzidas pela devoção e amor ao Pai. Vidas cujos esforços foram colocados no sentido de viver uma vida que agrada a Deus, que prega a verdade com amor e com integridade. É preciso entender que se você tiver profundidade na palavra, você vai perceber que o único personagem digno de exaltação na Escritura Sagrada é Jesus. Mas a teologia coach não diz isso. Vou mostrar para vocês. Qualquer coisa que vemos em outro personagem que seja digno de louvor é apenas quando reflete o caráter de Cristo. A Bíblia não é um livro de estudo de personagens. A Bíblia é um livro de redenção. Anota aí. A Bíblia não é um livro de estudo de personagens. A Bíblia é um livro de redenção. Lembremos da história de José. Se um coach pregar a história de José, ele vai estabelecer José como um exemplo para todos os que já foram desprezados, maltratados. E a aplicação é: aguenta firme. Como José foi recompensado, você também vai ser recompensado no final. Alguns já pregaram dizendo assim: os poderes de José. Quais são? Os poderes da situação e os poderes psicológicos e o poder do perdão. E acaba aí. Tudo isso é verdade. Mas o que separa essa leitura da história de qualquer história de um conto moral? Onde está o evangelho nessa visão da história de José? Somos lembrados de sermos fiéis. Ok. Seja fiel como José. E onde está a esperança de conseguirmos ser fiéis como José? E onde está escrito que devemos ser como José? Se esforce e Deus vai recompensar seu esforço, como fez com José. Ou seja, devemos nos esforçar para que tenhamos uma recompensa da parte de Deus. Se não temos uma visão redentiva da Bíblia, nós vamos nos submeter ao materialismo, gente. Fidelidade ao pai, fidelidade a Potifar, fidelidade na prisão, promovida a governador. Eita glória! Então aqui se resume a mensagem coach. Fidelidade vai gerar prosperidade material, sucesso e fama. Esse tipo de história tem no hinduísmo, tem no budismo, tem no islamismo, tem no mundão. Deus apresentado para alguns como fonte de sucesso. Onde está a solução? Vou te mostrar, está no Novo Testamento. Como que o Novo Testamento interpreta essa história do Antigo? Como que os pregadores do Novo Testamento interpretam ou interpretaram a história de José? Eu até acho que eles são mais confiáveis do que a maioria dos pregadores coaches, da teologia coach. Eu estou falando de púlpito, eu estou falando de igreja. Primeiro, por que que os pregadores do Novo Testamento eu posso considerá-los mais confiáveis? Porque eles estavam mais próximos dos acontecimentos do que nós. Principalmente quando se trata da história de José, de alguns personagens. Segundo, eles escreveram sob a inspiração do Espírito. Terceiro, eles foram discípulos diretos do Filho de Deus, que usou o Antigo Testamento para ensiná-los.
Então eles sabiam como manusear o Antigo Testamento de modo correto. Quarto, eles são mais confiáveis porque usaram o Antigo Testamento extensivamente para comunicar o Evangelho de Cristo. Quinto, em muitos casos, eles eram judeus. Ou seja, cresceram com os textos do Antigo Testamento. No caso da história de José, há 2 lugares na Bíblia, 2 textos que lidam com a história de José no Novo Testamento. Lucas nos dá um vislumbre da interpretação adequada da vida de José na pregação de Estevão em Atos capítulo 7. E o escritor aos Hebreus o coloca na galeria dos heróis da fé. Agora, quem escreveu Gênesis? Moisés. Jesus disse em João capítulo 5 que Moisés escreveu a respeito dele. Sim ou não? Sim. A história de José está em Gênesis? Está. E a última vez que você ouviu uma mensagem sobre José, o pregador terminou em Cristo? A última vez que você pregou sobre José, de que forma você aplicou Cristo na mensagem? Moisés escreveu Gênesis. Jesus disse que Moisés escreveu a respeito dele. Como é que você prega Gênesis, que Moisés escreveu, e você não fala de Jesus? A gente não pode parar a história de José no palácio. Temos que parar onde ele parou, crendo que Deus iria visitar o seu povo pela fé. E essa visitação tiraria o povo do Egito para uma terra escolhida por Deus, onde seria estabelecida para que no tempo certo nascesse o Salvador do mundo. Quando Estevão conta a história de José em Atos 7, é para chegar em Cristo, dizendo que essa promessa veio desde os patriarcas, passando por José, Moisés, até chegar a Cristo. Estevão não coloca José no centro, coloca Cristo no centro, mesmo contando a história de José. E o escritor aos Hebreus, ele não enfatiza nada do que os pregadores coaches enfatizam para aplicar o texto sobre José. Quando ele fala sobre José, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que, pela fé, José disse que Deus visitaria o seu povo. Pela fé. Ou seja, José enxergou além do Egito. A fé o capacitou a enxergar além. Agora, as boas novas, ou seja, o evangelho na história de José não é palácio. Não é ele sendo governador. O palácio, o governo, é temporal. Mas a alma do homem é atemporal. Nós fomos chamados para a eternidade. Como é que você para no palácio? Isso não é para a eternidade. Se Hebreus diz que José teve fé, é porque ele não confiava em suas próprias forças. Ele reconhecia que era fraco, pecador e dependente de Deus. Até porque a história de José começa em Gênesis 37, dizendo assim: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. A história de José está dentro da história do patriarca, que carrega a aliança de seu pai de uma nação de onde viria o Salvador. Imagine um coach pregando sobre Davi. O herói derrubou o gigante. O herói. Você vai derrubar seu gigante. A intenção do narrador, ao narrar a história de 1 Samuel 17, está no versículo 47. Lê aí. Anota aí, ó. 1 Samuel 17, 47. O que está escrito? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Davi enfrenta Saul, enfrenta Golias
E olha o propósito da história. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com lança nem com espada, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. É sobre Deus. Davi e Golias é sobre Deus. Mas os homens esquecem Deus e colocam Davi no centro e diz, sejam como Davi. Mas a Bíblia nos manda ser como Jesus. Você tem que anular Davi? Não. Mas qual Davi você quer que seu filho seja igual? Que derrubou o gigante ou que caiu com Batseba? Se não apresentar Cristo, você não vai apresentar a graça. Imagine o coach pregando como coach Ezequiel 37. Ele vai prometer que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida, que você não vai virar ossos sequíssimos. Ele vai te mandar falar palavras positivas, baseado na ordem de Deus a Ezequiel. Profetiza, filho do homem. Ele vai dizer, confissão positiva. Fale coisa boa no seu vale. Mas qual é o contexto imediato de Ezequiel 37? Primeiro, os prisioneiros israelitas, agora eu estou lendo aqui o comentário da Bíblia Shed. Os prisioneiros israelitas, sem nenhuma força política, haveriam de formar uma nação. É um exército se levantando em um vale de ossos secos. O povo de Deus, sem nenhuma força moral, pois foram para o cativeiro por causa de pecado. Sem nenhuma força moral, venceriam a idolatria e um dia se tornarão uma religião pura. Um dia. Se tornariam uma religião pura. E isso não se faria pela força deles, mas pelo poder do Espírito de Deus. Por isso que o profeta diz, sopra Espírito dos quatro cantos. Quem disse isso pregando sobre Ezequiel 37? Agora, contexto imediato, olha para o texto aí, Ezequiel 37. Conhecer o único Deus. É apresentar Deus. A Bíblia é um livro de Deus. O coach disse que a Bíblia é um livro de homens. Não é. É um livro sobre Deus. Apresentar que Deus é maior que todos os deuses do cativeiro. Que Deus era maior que o próprio rei da Babilônia. Leia aí Ezequiel 37:6. Leia. Sabereis que eu sou o Senhor. Leia o versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor. Leia o versículo 14. Sabereis que eu, o Senhor, disse e fiz. Ezequiel 37 não é para dizer que você vai se levantar. Não é. É mentira. Ezequiel 37 é para dizer que ele é o soberano, ele é quem levanta, ele é quem fortalece. Ezequiel 37 é para dizer que o pecado leva à sepultura, que a desobediência leva à fraqueza moral, que a desobediência, o pecado, corrompe a política, corrompe a moral, corrompe ministérios. Porque Israel tinha uma missão, pecou contra Deus e agora está corrompido. Porém a graça vai se manifestar, porque não é Israel que clama, é Deus quem diz que o Espírito vai soprar. É também uma promessa escatológica. Quem é que, pregando Ezequiel 37, falou isso para tu? Uma promessa escatológica. O coach, ele não vai conseguir enxergar em Ezequiel 37 a visão escatológica. Está aí no versículo 12, Deus vai abrir sepulturas. Versículo 13, Deus vai abrir sepulturas. Versículo 14, Deus estabelecendo Israel. Aquele vale ali, aqueles ossos, é sobre Israel. Deus estabelecendo Israel na sua própria terra. Coisa que não aconteceu até hoje. Vai acontecer de modo pleno. Mas eles não estudam escatologia para pregar sobre a esperança da igreja. Por quê? Por que eles não estudam escatologia? A doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Porque a esperança do coach, a mensagem do coach, se resume no aqui e agora. E aí, para Paulo, esse tipo de gente é o mais miserável dos homens. Sim ou não?
E a nossa vida não é para aqui e agora. A teologia coach é humanista. O ser humano no centro. E para Jesus, humanismo e satanismo estão no mesmo nível. Vou ver se alguém vai ter coragem de escrever isso aqui. Vou ver agora se alguém vai ter coragem de escrever isso aqui. Pá. Pá. Para Jesus, humanismo e satanismo estão no mesmo nível. Deixa eu ver. O soldado corajoso. Deixa eu ver o soldado corajoso digitar que para Jesus, humanismo e satanismo estão no mesmo nível. Digita, irmão. Para de mandar coração e digita. Lembra de Mateus 16? Mateus 16? Pedro havia acabado de reconhecer publicamente Jesus como o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado. Aí Pedro, quando ouve Jesus falar de cruz, ele chamou Jesus no canto. Ele fez o quê? Chamou Jesus no canto e disse: Deus, o Pai, jamais permitirá de modo nenhum que tu sejas crucificado. Ó Pedro pregando coach para Jesus. Lá no versículo 22 de Mateus 16. Pedro, quem sabe, achou que Jesus estava com uma crise de autoestima, perdendo a esperança, falando de morte, falando de cruz. Do mesmo jeito a gente é assim. A gente estende a mão para cantar dizendo que aceita, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas na nossa intimidade a gente chama Deus no canto e repreendemos Deus pelo jeito que Ele está fazendo as coisas. Porque para nós seria melhor sem a cruz, sem a renúncia, sem a mensagem da morte. A gente no cantinho quer uma borracha para apagar o que Deus escreveu. No culto o Senhor é soberano, o Senhor é grande. Mas na intimidade queremos uma borrachinha. Desculpa. Para apagar o que Ele determinou. Reclamamos dos nossos pais, reclamamos do meio de transporte, reclamamos de casamento, reclamamos da escola, reclamamos da faculdade, reclamamos de dinheiro, reclamamos de roupa, saúde, aparência. Em um momento a gente reconhece Jesus como Senhor. Mas na hora seguinte estamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu e falou do jeito que seria. Acho que a Bíblia não é assim mesmo e a gente se sente insatisfeito com Cristo. Por quê? Porque Ele frustra muitas de nossas expectativas. Assim, Pedrão, no começo, tu és o Cristo! Tu és o Cristo! Eu sei disso pela revelação mesmo, mas depois, de modo nenhum vai acontecer isso. De modo nenhum. O Pai vai ter misericórdia. Agora perceba que Pedro chamou Jesus no canto. Tu não tá achando Pedro muito educado, não? Pedro chamou Jesus no canto, no cantinho, para repreendê-lo. Mas Jesus não era educado igual Pedro, não. Jesus nunca leu um livro coach de como fazer amigos e influenciar pessoas. Não. No versículo 25 de Mateus 16, Jesus voltou-se para os discípulos, está escrito.
Pedro foi ético, educadozinho, né? Milagre. Chamou Jesus no cantinho. Jesus não. Jesus olhou para todos os discípulos e repreendeu Pedro na frente de todos. Pedro falou com ele reservadamente. Aí Jesus vira para os outros e repreende Pedro. Irmão, Jesus não tinha muito trato social igual as pessoas têm hoje, não. Jesus, você é só ler a Bíblia. Jesus não se encaixaria nas nossas regras de civilidade. Nós somos civilizados demais para lidar com Jesus. Ele olhou para Pedro e deu uma resposta simples, tranquila e humilde. Jesus olhou para Pedro com todo amor, com toda a paciência e disse assim: para trás de mim, Satanás. Nossa, isso é amor? É. É o próprio amor encarnado. Uma resposta simples. Saia da minha frente, capeta! Você é, para mim, uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Foi Jesus que disse. Então, bora lá. Você percebeu que Jesus está repreendendo Pedro por se assemelhar a Satanás? Por pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus? Missionária Priscila do Carmo, perceba, para trás de mim, Satanás. Lembre, porque você não cogita nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. Satanismo e humanismo em Pedrão. Tirando a cruz de Jesus, enaltecendo os sentimentos humanos, Jesus o compara a Satanás. Pensar nas coisas dos homens é humanismo. Deixar o diabo falar na sua boca é satanismo. Jesus colocou humanismo e satanismo no mesmo nível. Tem muito satanista pregando nos púlpitos das igrejas. Sim, Mike, porque as palavras dele se assemelham ao que a serpente disse a Adão em Gênesis 3. As palavras dele se assemelham ao que o diabo disse a Jesus em Mateus 4. Então, esses dias eu recebi uma mensagem. Pastor, estou cancelando. Estou cancelando porque você está querendo doutrinar demais a igreja. Doutrinar demais é ensinar demais. Então eu tenho que ensinar de menos. Para eu ensinar de menos, eu tenho que estudar menos, ler a Bíblia menos. E ser mais coach. Não vou não. Pode cancelar, não vou não. Não vou descer o nível. Eu não vou me tornar satanista, humanista. Vou não. Ai, meu Deus do céu. Por que Jesus coloca humanismo e satanismo no mesmo nível? Porque quem segue essas duas doutrinas vão para o mesmo lugar. Inferno. Então é o seguinte. Na live de ontem, na live de hoje e na live de amanhã, o meu sentimento é parecido com o de Judas, não o traidor, mas o Judas que escreveu no capítulo único do livro que leva seu nome. Eu desejava escrever a respeito da salvação,
mas eu me senti obrigado a escrever para que os irmãos lutassem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu poderia falar de outras coisas nessa geração que a gente vive. Porém, como Judas disse no capítulo 1, versículo 3 do livro que leva seu nome, eu posso dizer. Olha o que Judas disse. Eu queria escrever sobre salvação, mas eu vim aqui escrever para que os irmãos combatam, lutem, guerreiem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu estou aqui, para você colocar na sua mente que somos guerreiros. É papel dos cristãos, da igreja, expor erros teológicos, debater sobre doutrinas perigosas, principalmente as perigosas. Doutrinas perigosas, irmãos. Não fiquem brigando por causa de bobagem, não. Mas há doutrinas perigosas. O galego aqui, que escreveu isso aqui, invista em ensino. Digita aí, galego, que você falou para mim, galego. Vencemos a teologia liberal. Vencemos o culto aos anjos. Lembra que a maioria dos pregadores falava de anjo, via um monte de anjo na igreja, as músicas eram só anjo, anjo, anjo. Agora nós temos que vencer a hipergraça. Evangelista Marcos, acabei de dar. A teologia coach. Temos que vencer e vai cair em nome de Jesus. Porque olha o exército que está me escutando aqui, mais de 3.000 pessoas. É o que Judas escreveu. Vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Eu queria escrever sobre salvação, mas eu vim aqui escrever a vocês: guerreiem, lutem pela fé que uma vez vos foi dada. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa live, irmãos. Quando Judas está falando sobre fé, no capítulo único do livro que leva seu nome, ele se refere não ao ato de crer. A Bíblia está recheada sobre isso. Mas ele está falando sobre o conteúdo da crença. Ele está dizendo assim: lutem pela doutrina cristã que foi entregue a vocês que creem. É pelo conteúdo da fé que a gente tem que guerrear. Uma vez dada aos santos, quer dizer que não há outro livro, não há outra revelação que se compare à Bíblia. A doutrina já foi nos dada, que uma vez foi dada aos santos. Uma vez. Está aí a Bíblia, a maior revelação. Foi dada uma vez. E que essa revelação recebida precisa ser protegida com combate, com guerra. Combater pela fé que nos foi dada. Ele está dizendo: nossa doutrina é imutável. É uma tradição baseada em Jesus, nos ensinos dos apóstolos que Jesus formou. Que a vida que Jesus viveu. Se alguma coisa vem contra isso, tem que ser combatido, gente. Então, o problema que Judas estava enfrentando é o mesmo que a igreja enfrenta até hoje. Indivíduos terríveis, com ensinos destruidores, enfraquecendo a verdadeira fé. E a palavra batalha aqui é polêmica, contenda, dissensão. Às vezes é necessário isso. É isso mesmo que você ouviu. Há um livro na Bíblia que afirma que em alguns momentos tem que haver polêmica, tem que haver combate.
contra falsos ensinos que pervertem o evangelho de Jesus. Precisam ser impreterivelmente combatidos, pois esses falsos ensinos afastam as pessoas da verdadeira redenção. Agora, Judas não caiu na falácia que vocês, quando eu digo vocês, é um grupo diferente agora, que vocês, netcrentes, ficam me chamando aqui, Judas capítulo 1, versículo 3, Franciele. Vocês, vá pregar o evangelho, pastor. Judas não caiu na falácia de que é mais importante pregar o evangelho e ganhar almas. Frase de gente covarde que evita qualquer refutação aos falsos ensinos. Uma pessoa que ouvir e acolher o falso evangelho não vai sentir necessidade de receber o verdadeiro evangelho. Combater o falso evangelho faz parte da missão da evangelização. Aí você diz, pastor, isso é polêmica. Os primeiros polemistas foram os primeiros cristãos do século II, combatendo os ensinos heréticos de falsos mestres. Agora, irmão, eu sempre falei para vocês aqui, olha Judas 1:24. Ele nos exorta a sermos compassivos. Ou seja, quando você apresenta o conteúdo, quando você chama a pessoa para a verdade, se essa pessoa se humilha, reconhece o verdadeiro evangelho, o que você vai dizer a ela? Não, você não presta mais não. Não, eu estou aqui para te ajudar. Bora abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí, meu irmão, porque quem ama fala a verdade. Bora caminhar junto. Eu oro com você, eu aconselho você. Eu te dou uma Bíblia, eu te dou um curso. Não adianta a gente só combater e não apresentar a solução. Ser compassivo é combater, mas não pisar naquele que a gente feriu com a verdade. É apresentar as escrituras que também saram, que transformam. A igreja está aí para isso. Cadê os guerreiros de Deus? Então, em nome de Jesus, não isole versículos para disfarçar sua covardia. Leia o texto todo. Toque na ferida. Exponha o pus e aplique o remédio. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma aula, ok? Um aviso importante agora. Vocês precisam, saindo daqui, você vai abrir um grupo de WhatsApp. Você vai ser o administrador desse grupo. E você vai colocar no mínimo 5 pessoas. Por quê? Porque você tem que praticar o que você está aprendendo. Pastor, como é que eu faço para combater? Então a arma que você tem é o seu WhatsApp. Você vai montar um grupo com no mínimo 5 pessoas. Você pode pegar o link dessa aula aqui e colocar lá para eles assistirem. Você pode pegar a aula de ontem e colocar lá para eles assistirem. E depois você faz um vídeo. Ok? Você falando o que você tem entendido nesses dias de combate que a gente está junto. Então, se você ainda não criou o grupo, comece agora a praticar o que você está aprendendo. E você que ainda não se inscreveu gratuitamente no nosso plano de combate, faça isso através do link que está na bio do meu Instagram e está nos meus stories. Você precisa se inscrever para ter links dos nossos conteúdos aqui, para não ficar por fora de nada. Agora, gente, o momento mais importante é amanhã, a próxima fase. 4 aulas especiais, tá bom? A partir de amanhã a gente entra em uma outra fase, tá bom? Aqui é live de aquecimento, tá? Agora vem as aulas preparadas
para você. O irmão colocou ali que no dele já tem 102 pessoas. Me ajuda a combater. Esse momento que a gente vive não é luta de um guerreiro só. É luta de um exército. Então você não vai perder as aulas. Você tem que se inscrever para não perder as aulas. Essa nova fase começa 16 de agosto às 10 da manhã. Mas é potencialmente para quem está inscrito. Não faz isso comigo, não. Porque eu quero te ajudar a se capacitar. Então você vai montar um grupo, você vai postar a foto desse grupo nos stories e me marcar. Eu quero ver. Eu quero ver. Galego ficou aí até agora, hein? Tá crente. Eu quero ver. Se você está exercitando o que está aprendendo aqui. Vai ser postada uma foto da nossa aula aqui, da nossa live. Deixa o seu comentário lá. Eu quero ver o seu nível de compreensão. Coloca lá uma frase dessa aula. O que mais te impactou nessa live aqui. Não esquece. O link na bio do Instagram e nos meus stories. Deus te abençoe. Até a próxima.